Saiu o tão esperado resultado, a variação do PIB no segundo trimestre de 2014, período de abril a junho, que já passou. Veio pior do que a mediana das expectativas do mercado, que previa um recuo de 0,4% e veio 0,6% em relação ao primeiro trimestre. Em relação ao segundo trimestre de 2013, a queda da produção na economia brasileira, do nível de atividade na economia brasileira, foi de 0,9%. Número bastante alto, uma queda bem forte, já era esperada e possivelmente o fundo do poço de 2014. Com a divulgação da variação do PIB do segundo trimestre, também veio a revisão da variação do PIB no primeiro trimestre. E a revisão mostrou que, em lugar de um crescimento de 0,2% em relação ao último trimestre de 2013, o que aconteceu mesmo foi um outro recuo da produção na economia brasileira para 0,2%, negativo de 0,2%. Assim, pelo critério automático da recessão técnica, o Brasil entrou no primeiro semestre do ano numa recessão técnica, esteve numa recessão técnica no primeiro trimestre do ano. Isto é o passado, o futuro, lamento dizer, não parece ser, as projeções não mostram que será muito melhor, mas permitirá pelo menos uma discussão sobre essa tal recessão técnica, esse critério automático de definir um estado recessivo numa economia. No terceiro trimestre do ano, a economia brasileira crescerá, possivelmente o mínimo, algumas previsões mais consistentes falam em 0,1%, 0,2%, continuará crescendo nesse ritmo no último trimestre do ano para fechar o ano todo com uma variação do PIB minúscula, tímida, raquítica, por volta de 0,5%. Não estará recuando, portanto, terá saído da recessão técnica, mas a pergunta é, será que a economia não continuará numa situação de semi-estagnação, numa recessão não técnica? Importante essa pergunta do ponto de vista do rigor das coisas econômicas, porque a partir disso é possível induzir, estimular, incentivar a formulação de políticas econômicas. Se um país está em recessão e essa recessão ou a estagnação é prolongada, evidentemente que as políticas possivelmente mais adequadas seriam aquelas de, numa situação normal, por exemplo, sem uma inflação muito alta, que não é o caso da economia brasileira, uma política mais expansionista, tentando animar a economia, né? Então, a questão da decretação de uma recessão é uma coisa com efeitos colaterais, com consequências não desprezíveis. Tanto que, em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, o critério automático da recessão técnica não funciona. Lá eles desprezam esse critério, há um comitê de economistas, um comitê independente, que avalia a situação da economia, leva em conta não só 2 trimestres, leva em conta um período maior, leva em conta outros fatores, especialmente o funcionamento, o comportamento do mercado de trabalho, e aí sim decreta ou não um estado de recessão ou a saída de uma recessão. Então, a nossa situação é esta, uma recessão técnica, cuidado com esse termo, a economia praticamente estagnada, um sinal muito ruim, porque o que puxou fortemente a queda no terceiro trimestre, do segundo trimestre do ano, perdão, foram os investimentos, a formação bruta de capital fixo recuou fortemente, 5,3% em relação ao primeiro trimestre, 11% em relação ao segundo trimestre do ano passado, sinal de que há um desânimo na economia, não há investimento e isso complica a retomada futura.
que vai acontecer daqui para frente, possivelmente por um período mais longo, então, é o seguinte: uma recuperação, mas não uma retomada da economia tão cedo.